Senhoras e senhores, aqui da Central Fluminense, várias notícias importantes do nosso tricolor nesse vídeo. 2 negócios fechados, Fluminense acerta com o zagueiro e negocia outro. Arias marca gol na seleção colombiana, o André jogou também pela seleção brasileira e boas notícias no treino do Fluminense. Eu vou trazer todas essas informações, deixe o seu like, ative as notificações, você vai ajudar demais fazendo isso para a Central alcançar mais tricolores. Sem enrolação, bora para as informações desse vídeo? Vamos falar primeiro do acerto do Fluminense para a sequência da temporada, porque o Flu acertou a prorrogação do contrato do zagueiro Felipe Andrade, de apenas 21 anos. O moleque de Xerém tinha vínculo até o final de 2025, assinou nessa terça-feira no CT do Fluminense, o CT Carlos Castilho, um novo contrato válido até dezembro de 2026. Vou abrir aspas aqui para o que disse o Felipe Andrade. Estou muito feliz por renovar meu contrato por mais um ano com esse clube enorme. É de suma importância para a minha carreira, para as minhas atuações no time. Espero conquistar mais títulos com essa camisa pesada. O Felipe Andrade chegou ao Fluminense em 2016 e se tornou capitão da geração de moleques de Xerém nascidos em 2002. Foi bicampeão carioca sub-20 e conquistou os títulos estaduais sub-15, sub-17. O jogador fez sua estreia no time profissional em junho do ano passado, no empate em 1-1 com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E sobre esse acerto do Fluminense com o Felipe Andrade, pessoal, eu gostaria de destacar que, pelo que ele já apresentou, principalmente nessa temporada e quando teve oportunidade, eu realmente acho que o Felipe Andrade joga pouco. Eu acho que o Fernando Diniz poderia oportunizá-lo muito mais, até pelo vigor, pela juventude dele. A gente sabe que o Fluminense tem alguns problemas de excesso de idade, jogadores com problemas físicos. A gente sabe, o Felipe Melo tem problemas físicos, não aguenta jogar jogo inteiro, não aguenta jogar 90 minutos de uma partida intensa, não consegue ter uma sequência grande de jogos sendo titular. E o Felipe Andrade, por mais que ele tenha sido utilizado mais fora da posição dele, ele é zagueiro, mas a gente lembra dele jogando de lateral, a gente lembra dele no início da temporada atual jogando de volante, e de volante ele se destaca no início do campeonato carioca e depois ele não teve chances assim da gente realmente analisar com uma maior amostra, né? com desafios pesados, né, em clássico, times com um nível maior do que aqueles do início de estadual. Então tá faltando um pouquinho disso para a torcida tricolor, que quer ver o Felipe Andrade crescendo, né, um moleque da base, um moleque de Xerém, é jovem, a torcida gosta da base tendo uma participação importante no time, mas eu observo que está faltando oportunidades para o Felipe Andrade. Eu acho que ele poderia ter jogado alguns jogos aí que a gente passou algum tipo de perrengue. Claro, agora o Manuel tá voltou bem contra o Flamengo, né? Depois de um longo tempo de inatividade, creio que ele vai recuperar o seu espaço ali no time do Fluminense, até de titular talvez para fazer uma dupla com o Thiago Santos, mas o Felipe Andrade, gente, a gente ficou sem o André no primeiro jogo contra o Flamengo, ele se destacou como volante. O Fernando Diniz preferiu utilizar o Martinelli de primeiro, o Lima de segundo. Eu acho que o Felipe Andrade ele precisa de mais oportunidades. E assim, eu enxergo que ele precisa de oportunidade na posição dele. Claro que ele pode jogar de volante, ele já mostrou essa capacidade, mas eu acho que ele é zagueiro, ele pode ser oportunizado, até porque o nível com a saída do Nino dos zagueiros do Fluminense, deu uma baixada e eu acho que tem uma brecha ali para ele aproveitar essa oportunidade. No mais, muito importante essa renovação, sempre bom o Fluminense ficar se resguardando de uma forma contratual com seus jogadores, principalmente jogadores jovens que estão em ascensão, porque pode acontecer aí, igual com o Iago Ferreira, que agora está se destacando no Nova Iguaçu, nunca se sabe, né? Quando um moleque vai estourar de vez
atuando nesse desenvolvimento do futebol, tá certo? Então tá aí essa primeira notícia, esse primeiro negócio fechado que eu trouxe aqui para você. O Fluminense acertou essa prorrogação com o Felipe Andrade. E você, torcedor tricolor, você acha que o Felipe Andrade merece mais chances? Deixa o seu comentário. Se não, comenta aí também por que ele não merece chance. Você emprestaria o Felipe Andrade? Deixa seu comentário aí. Vambora, tem mais informações do Fluminense nesse vídeo. Tem outro negócio fechado no Fluminense, e esse aqui é um jogador menos conhecido do torcedor tricolor. Tô falando do Davi Alves, de 22 anos. Ele foi emprestado pelo Fluminense ao São José, o Zequinha, lá do Rio Grande do Sul, até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, sem espaço no elenco principal e já tendo estourado a idade para voltar às categorias de base. O Fluminense não tem mais aquele time de aspirantes que ele poderia estar. Ele será cedido para ganhar essa minutagem na temporada. E eu lembro aqui que eu fiz um vídeo sobre o Davi Alves e eu comentei até pela surpresa da multa dele, contratual com o Fluminense. O Davi Alves, gente, ele tem uma multa no valor de 50 milhões de euros. Na atual cotação, é 267 milhões de reais. Foi uma informação trazida pelo Fluminense Stuff. O Davi tem 22 anos, ele chegou ao Fluminense em 2012, quando tinha apenas 10 para jogar futsal, e no mesmo ano foi convidado para os treinos no campo. Ele já defendeu a seleção brasileira sub-17. Você vai lembrar bem, a Central Fluminense também trouxe no ano passado, ele foi emprestado ao Bangu para a disputa do Campeonato Carioca, mas ele fez só 2 partidas, porque ainda em janeiro do ano passado ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Então o Fluminense empresta o Davi para ele ganhar minutagem, para ele ganhar desenvolvimento. Acho que ele foi prejudicado por essa lesão lá no Bangu, né? Ele não conseguiu, né, dar sequência no desenvolvimento dele, nessa transição, né, de base para o profissional, e agora ele vai ganhar minutagem. Assim é a expectativa, né, do Davi ganhar essa minutagem lá no São José para jogar a Série C. Pode ser muito bom para ele, pode ser bom para o Fluminense também. É sempre importante deixar o jogador na vitrine, deixar o jogador ganhando minutos, se desenvolvendo. Vai que o Davi Alves consegue colocar em prática lá o futebol que o Fluminense espera e possa voltar melhor na temporada 2025 com um status diferente. Vamos para a curtinha do abraço, vou mandar também um abraço para a galera. Eu queria falar sobre o André. O André participou do jogo da seleção brasileira. O Brasil empatou em 3-3 com a Espanha num jogo polêmico, né? 2 pênaltis inexistentes para a Espanha. O André entra no segundo tempo, o Brasil consegue empatar essa partida. E assim, é importante sempre o André estar participando dos jogos da seleção brasileira. Ele não entrou contra a Inglaterra. Eu critiquei isso, né? O André é um jogador que sem o Casemiro sendo convocado por lesão, deveria ser um cara que teria que ser titular, repito, na minha visão, mas eu não gostei da partida do André, tá? Eu não achei o André bem, eu tô achando o André muito desatento, muito desligado nas partidas, inclusive do Fluminense, e na seleção brasileira não foi diferente. Não sei o que tá passando com o André, mas realmente eu não gostei da partida de ontem dele com a seleção brasileira, mas eu acho que ele merece mais chances sim na seleção brasileira, porque ele é o futuro da seleção, da posição dele. Eu não enxergo, por exemplo, o João Gomes sendo melhor do que o André, e é aquilo, né? O cara joga na Europa, naturalmente a opinião pública acha que ele é superior a quem joga no Brasil. Eu discordo disso. Mas, assim, o André eu acho que precisa melhorar. Ele não tá no nível do ano passado e do que a gente conhece do André. A gente sabe que o André joga. Eu acho que ele ainda não tá nesse nível em 2024. Pode ser a questão física também, né? Ele começou os jogos muito cedo, né? O Fluminense, ele volta de férias e, né, a gente já conhece esse problema aqui, a gente já discutiu muito sobre. Ele pode estar sofrendo fisicamente, deve melhorar ao longo da temporada. Vou mandar um abraço pro Marcos de BH, pro Everaldo de Itagiba, pro Delmiro Gil de Minaçu, Goiás, pro Claudinei do Rio de Janeiro, pro Cláudio de Machado, Minas Gerais, pro Gilberto de Suzano, São Paulo, e pro Gilmar de Feira de Santana, na Bahia. Valeu demais, deixa o seu like, ativa as notificações, comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço para vocês. Então vambora, tem mais notícias do Fluminense, tem boas notícias do Fluminense nessa sequência.
Vamos falar do melhor jogador do Fluminense na atualidade? Vamos falar de John Arias, gente, porque o John Arias, ele marcou um dos gols da vitória da seleção colombiana em cima da Romênia por 3-2, e aí dá aquela preocupação, né? Bate aquela preocupação, porque a Europa tá de olho no John Arias. Deixa eu colocar o gol dele aqui na tela e eu vou comentar sobre esse momento do John Arias, que é um dos principais jogadores colombianos da seleção e da atualidade no mundo, é verdade. Ó, a jogada começa até feia ali, né? Tem a dividida e etc e tal. Nesse momento estava 1-0 Colômbia, né? Cruzamento, a bola sobra para ele, ele infiltra e marca com muita categoria, com muita tranquilidade, que a gente sabe do John Arias. Eu tenho números aqui dele para colocar na tela. Ele jogou por 67 minutos, 44 toques, 32 passes certos, né? De 36 tentados, errou 4 passes, bola longa, duelos terrestres ganhos, finalizações no alvo, 2 desarmes, uma falta cometida, uma interceptação e um gol. Esses foram os números do John Arias com a seleção colombiana, e eu atento a isso, torcedor tricolor. Vai ser muito difícil o Fluminense segurar esse cara para o final de 2024. É uma pena eu falar isso aqui, eu falo isso com uma dor no coração, mas realmente o John Arias, ele tá num momento, gente, que é muito complicado. O futebol europeu tá de olho nele, ele tá indo muito bem com a sua seleção. E esse gol, essa atuação contra a Espanha, a atuação de ontem, só tá coroando um momento especial dele, na vida dele, na carreira dele, tanto no Fluminense e tanto na seleção colombiana. Vai ser momentos tensos, momentos de expectativa até essa janela abrir, porque, cara, eu enxergo que ele vai ser um jogador muito visado, muito desejado nessa janela, e a gente corre um seríssimo risco de perder o John Arias, e seria muito ruim para o Fluminense. Eu não enxergo um Fluminense competitivo sem o André e o Arias. O Fluminense teria muita dificuldade sem os dois. A gente está falando de 2 jogadores elite, 2 jogadores de nível mundial, nível europeu. Não é nenhum absurdo eu falar isso aqui. Eu estou falando de jogadores de elite mundial. John Arias vai jogar a Copa América, deverá jogar a Copa do Mundo. Próxima Copa do Mundo a Colômbia deve se classificar. O André também está no ciclo aí muito bem da seleção brasileira, pode disputar a Copa América também. Então eu não estou falando nenhum absurdo aqui. A gente está falando de jogadores de elite mundial. Perder eles ao mesmo tempo no time vai fazer muita diferença. A gente não tem substituto para o André, a gente não tem substituto para o Arias. O Arias, eu costumo falar que ele é o faz-tudo do Fluminense, porque ele corre, ele dribla, ele marca, ele bate falta, ele bate pênalti, ele articula, ele organiza, ele dribla. Então, ele é o cara que faz tudo nesse time do Fluminense. Não tem um jogador no... Cara, eu me arrisco a dizer que deve ter pouquíssimos jogadores desse nível, né? Da quantidade absurda de recursos no mundo. Imagina o Fluminense encontrar isso dentro do seu elenco hoje. Eu realmente não vejo. E o melhor de tudo, saudável, né? Porque o John Arias, ele só não joga quando ele é poupado. Ele é um cara que tem um físico privilegiado. Então, é um jogador que faria muita falta, tá muito bem na sua seleção. Mais uma partida de destaque. Se vira aí, Fluminense. Convence esse cara, paga mais de 1 milhão. Não sei. Aí, assim, é aquele papo de torcedor. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes o desejo do jogador conta, mas tenta fazer a sua parte aí para realmente o John Arias querer ficar no Fluminense. E assim, eu tenho certeza que ele é muito feliz aqui, né? O Fluminense mudou a vida dele. Eu acho que ele tem uma gratidão enorme, mas o futebol é isso, meus amigos. O futebol é resultado, o jogador tem sonhos, o clube também. E ele já deixou bem claro que gostaria de jogar no futebol europeu. Bora falar de boas notícias do Fluminense, porque olha quem voltou a treinar, torcedor tricolor. O Fluminense ganhou 2 dias de folga, voltou a treinar na tarde dessa terça-feira no CT Carlos Castilho
e contou com 2 retornos importantes. Esse, claro, o rei da América, o ídolo germancano, retornou e deve estar à disposição contra a Aliança Lima. E outro cara que voltou, Douglas Costa, o Raio. Então, assim, o Keno não deve jogar. Eles estão recuperados de problemas físicos e voltaram a treinar normalmente com bola com o restante do elenco. A dupla deve estar à disposição para a estreia do Fluminense, a gente não sabe. O Germancano deve ser o titular, até porque o John Kennedy está suspenso e o Germancano é o titular. Agora, o Douglas Costa, ele pode ser titular no lugar do Keno, até porque ele vai estar fora, né? O Keno tá com um probleminha e deve ficar de fora. Quem também participou da atividade foi o Samuel Xavier, recuperado de uma lesão na panturrilha direita. Ele já vinha treinando desde a semana passada com o restante do grupo. Então, ó, finalmente, boas notícias do Fluminense, torcedor tricolor. A gente vai ter um time praticamente completo para a estreia da Libertadores na semana que vem. É isso que a gente espera do nosso tricolor, força máxima, e que volte muito melhor. Deixe o seu comentário sobre essas notícias. Obrigado, valeu, era isso tudo. Saudações tricolores, tamo junto.